Olá pessoal, eu sou o Benjamin, professor de redação aqui do Colégio Planck, e hoje a gente vai discutir o tema do Enem. Foi um tema assim mais próximo da realidade dos candidatos e por isso mais familiar, permitindo um desenvolvimento de tema com um pouco mais de facilidade. Mas vocês têm que tomar um pouco de cuidado porque o tema não era a valorização do cinema nacional, a importância social do cinema ou a importância cultural do cinema. Essas são coisas que poderiam estar no seu texto, mas não deveriam ser o foco principal, porque o principal era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Isso significa que o estudante devia partir do pressuposto de que o acesso ao cinema no Brasil hoje não é plenamente democrático. Quer dizer, que tem certas classes sociais e grupos de pessoas que estão excluídos do acesso a esse bem cultural. Sobre a questão do cinema, o tema não deixava claro se era para o aluno explorar o cinema como só uma manifestação cultural ou como realmente uma experiência de ir à sala de cinema e assistir as coisas na tela grande. Por conta de não deixar clara essa diferença, vocês poderiam tentar abordar os dois aspectos no texto de vocês, o que eu acho seria o ideal. Sobre essa questão da democratização do acesso ao cinema, e aí trabalhando o acesso ao cinema como algo que ainda não é plenamente democrático, seria interessante vocês tentarem abordar esses três pilares aqui, ou pelo menos dois deles. Primeiro, ele ainda é uma experiência elitizada por conta dos altos preços das sessões. Esse era um pouco mais fácil de discutir porque era simplesmente a questão financeira que precisava ser abordada. Segundo, o cinema ainda é uma experiência elitizada no Brasil porque a distribuição regional é desigual. Isso significa que nós temos poucas salas, a coletânea inclusive apontava para isso, e não há salas em todas as cidades brasileiras, especialmente fora de grandes centros urbanos. Segundo, é um tipo de experiência ainda muito restrita ao espaço do shopping, que por natureza é um espaço elitizado, por design. Então é interessante os alunos discutirem, principalmente esse pilar aqui, eu acho que do ponto de vista técnico, ele era o pilar mais bacana para você desenvolver no seu texto. E por último, o terceiro pilar para trabalhar essa ideia em relação ao cinema, é que ele ainda não é muito democrático no Brasil porque é subordinado à cultura, principalmente norte-americana e europeia, que nem sempre é acessível ou apreciada por todas as camadas sociais. Então, para debater esse tema aqui, era interessante que vocês conseguissem mexer com essas questões aqui. Idealmente, vocês gostariam de trabalhar as três, mas se você conseguiu mexer com pelo menos duas na sua redação, você está numa situação interessante. Intervenção, por conta de ser um tema mais familiar e simples, também era um pouco mais sossegado montar essa parte do seu texto. Pensando em agentes, eu apontaria como mais pertinentes esses dois aqui, o Ministério da Cidadania e a Ancine. Inclusive, você poderia combinar os dois na sua proposta de intervenção em uma ação conjunta. E, independente do que você colocasse no seu último parágrafo, era legal que as suas propostas fossem no sentido de reduzir o custo e ampliar a distribuição de salas de cinema pelo país, para você conseguir atacar os problemas que foram discutidos na abordagem temática do seu desenvolvimento. Então, propostas do tipo mencionar aí redução de tributos, algum tipo de incentivo fiscal, a criação ou fortalecimento de alguma lei de fomento público à cultura, seriam coisas que poderiam ser trabalhadas pelo candidato, relacionando com esses dois agentes aqui. E seria bacana também, pensando naquela parte mais cultural do tema, você montar uma proposta de intervenção que trabalhasse a produção de cinema nacional, para tentar fazer esse cinema brasileiro sair desse domínio da cultura estrangeira, da cultura norte-americana e europeia. Então, montando essas duas propostas aqui, você teria um bom parágrafo final para o seu texto. Em relação a referências culturais, pelo assunto ser cinema, tinha muita coisa que podia ser trabalhada. Na verdade, qualquer referência que apontasse ou que você usasse para apontar a importância social ou cultural do cinema serviria. Aí daria até para falar dos filmes da Marvel como um fenômeno cultural, do qual muita gente participa, mas ainda tem gente que fica excluída. Mas o que eu sugeriria é o filme Cinema Paradiso, que é um filme mais antigo já, mas ele menciona como é que o cinema foi importante para a formação pessoal de um indivíduo. Tá? Então é uma referência bem bacana, se você não conhecia, vai atrás de assistir, que é um bom filme. Enfim, é um tema mais familiar pra gente, mais simples do que o tema do ano passado, e se você mantivesse a calma ali e cuidasse da estrutura do seu texto, estaria tudo bem.
Enfim, desejo que todos vocês tenham um bom resultado e até a próxima.